Estamos começando o Papo de Camelo, podcast criado para conversar com pessoas que fazem a diferença no nosso ecossistema de inovação e startups. Eu sou o Luiz Gomes, já empreendi startup até a venda para uma gigante global, tenho apoiado o desenvolvimento de milhares de startups pelo país nos últimos anos e hoje eu atuo fortemente com inovação como elemento estratégico tanto para o meio empresarial quanto no meio público, como eu faço hoje na cidade do Recife, de onde eu falo. Agora vamos ao que interessa. Espero que essa conversa te traga insights, informações e te ajude na tua jornada empreendedora e nos teus objetivos dentro do ecossistema de inovação. Vamos lá! Hoje eu estou recebendo o Léo Redondo, que é CIO na Semente Negócios, um conglomerado de soluções para apoiar ali inovação, voltado à geração de impacto. Tem toda uma questão conceitual que eu acho muito importante a gente conhecer e discutir um pouco mais sobre esse assunto, mas obviamente tudo isso a partir do olhar, da trajetória e da experiência do Léo. Léo, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Luiz, eu que agradeço o convite, cumprimento quem está ouvindo a gente no podcast. Meu nome é Léo e quando eu me apresento, eu gosto de falar que meu nome é Léo mesmo, porque muitos acabam me chamando, descobrindo anos depois que meu nome é Léo e não é Leonardo, e tem toda uma brincadeira, né, de tipo, é Leôncio, Leopoldo, Leovaldo, Leucócito, né, então, tipo, essa busca de entender meu nome, mas minha mãe já foi inovadora no meu batismo, junto com meu pai, então meu nome é Léo Vitor Redondo. Eu sou caipira do interior de São Paulo, nasci numa cidade que chama Bauru, e dependendo da situação da minha vida, eu puxo um pouco mais o R, mas como já saí há muito tempo do interior de São Paulo, existe uma mistura de expressões e sotaques por onde eu passei. Sou um homem cis, pardo, gay. Atualmente estou falando com você da cidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, mas no momento eu me encontro em trânsito, morando e me dividindo entre Floripa, Joinville, Serra Gaúcha e São Paulo. Minha formação base é comunicação. Eu fiz graduação e mestrado na área, em Bauru, na cidade que eu nasci, na Unesp. E me vi dentro desse universo de inovação, com esse chapéu e essa nomenclatura, logo no início da minha vida acadêmica, porque eu entrei em um curso em que eu estava aprendendo técnicas e ferramentas que estavam obsoletas e não estavam andando no mesmo passo que o mercado. Então eu estava aprendendo fotografia analógica, revelar no filme, no papel, estava aprendendo a trabalhar com edição e captação de audiovisual em fita beta, que para quem não conhece é como se fosse uma fita VHS grande. E quem não sabe o que é fita VHS, joga no Google, porque aí isso denuncia muito a idade. E o mercado já estava numa discussão de transição digital. E nesse momento, eu, muito novo e bastante imaturo, já me deparei com a temática do aprendizado contínuo, né? Ou seja, eu estava aprendendo alguma coisa, que as minhas notas, né, o meu diploma dependia daquele conhecimento, mas que não estava me preparando exatamente para um estágio, para a minha introdução no mercado de trabalho. Nesse momento eu fui puxando cadeiras e disciplinas de outros cursos. Então, administração, psicologia, design, ciência da computação, e montando o que a maioria das pessoas na época falava: cara, mas seu currículo tá um Frankenstein. E aí, quando chegar na minha vida profissional, é basicamente isso, né? Eu passei por várias empresas, vários setores, mas eu entendo que isso traz um acúmulo de conhecimento que não é, de fato, especialista. Eu não posso falar que eu sou psicólogo, eu não posso falar que eu sou administrador, que eu sou desenvolvedor, mas eu acabei colecionando dentro da minha mochila, da minha bagagem, conhecimento que me permite a flexibilidade e adaptação de interagir com essas áreas e esses profissionais.
E aí todo o meu trabalho de pesquisa e formação foi baseado em televisão digital, né? Então, já trazendo o assunto de inovação, eu consegui abordar o tema de novas competências e desenvolvimento de profissionais dentro da televisão, mudança de modelo de negócio, que a gente está vendo até hoje isso acontecendo. A gente pode puxar a questão de Netflix, YouTube, Globoplay, que está dando um super problema de investimento, que não está dando o retorno esperado, e de tecnologia, né, que tem toda uma transição de equipamentos e tecnologias. E é super interessante ver esse quadro histórico, porque os diferentes setores eles têm velocidades diferentes do quanto esses movimentos impactam no seu dia a dia. Então, sei lá, construção, área jurídica, setor público. É bem mais lento esses impactos e essa adoção de tecnologia. Agora, o entretenimento, o varejo, eles são muito mais voláteis. Se falar da área de tecnologia, então, principalmente, porque são linguagens, códigos que vão mudando constantemente. E aí, claro, né, com o diploma na mão, eu atuei com o Ministério da Comunicação, da Tecnologia, com as emissoras, então um trabalho muito colaborativo entre esses atores. E fui entrar no mercado de trabalho, passei aí por TV Cultura, Rede Record, Globo, e atuei bastante também na parte de arte. Eu trabalhei no Sesc, com artes plásticas, com teatro, e eu acho que a junção desses conhecimentos me permitiu empreender na área de indústria cultural. Então eu tive um brechó, que conceitualmente a gente pode chamar de vintage store, né? Uma galeria de arte, e esses trabalhos tinham muito impacto social, porque trabalhava com pessoas periféricas, mas de fato na área de moda eu comecei a trabalhar com um viés mais estratégico, não apenas com execução de atividades, mas entendendo como que a gente consegue fazer as marcas e a indústria têxtil vender cada vez mais. E este foi o gatilho para eu, de fato, vestir a capa, o chapéu, que a gente, né, a responsabilidade de inovação, porque eu conheci um pessoal que falou: Léo, isso que você está fazendo na indústria de moda, você consegue fazer em outras indústrias. E aí eu entendi como a inovação é importante nos dias de hoje, e aí atuei com empresas como Bradesco, Itaú, Zurich. Então eu tenho 20 anos de experiência em inovação, tendo passado por cadeiras executivas, então na Randon Corp, que anterior empresa Randon, né, que é uma indústria metal-mecânica, né, de semi-reboque, até a Softplug, que é de Florianópolis, uma empresa de tecnologia, uma das principais empresas de desenvolvimento tecnológico. E hoje eu estou na posição e na cadeira de líder de inovação corporativa na Inuibai Semente, que é uma das empresas do grupo Semente Negócios. Então, a gente habilita a capacidade de inovação de organizações. A gente atua aí com Natura, Bosch, Colgate, Randon. A gente tem o prazer de trabalhar com as empresas que a gente já passou enquanto executivo. E aí, eu acho que a gente tem essa possibilidade de trabalhar com criatividade, com gestão, com tecnologia, mas entendendo a importância do fator humano para a gente conseguir executar bons projetos. Então, essa minha trajetória me deu aí algumas ferramentas, alguns comportamentos que eu acho extremamente importante para a atuação no dia de hoje nessa área de inteligência, cultura e impacto a partir da inovação. Sensacional, Léo. É uma história que, e aí obviamente fazendo minha tarefa de casa, eu estava aqui dando uma olhada na tua trajetória profissional e isso já tinha me chamado a atenção, os lugares que você passou, as experiências que você teve. E o primeiro ponto que me chamou a atenção, e você mencionou isso de alguma forma, e eu acho que vale a gente começar talvez a aprofundar a conversa por aí, que é essas diferentes perspectivas de inovação em diferentes cenários empresariais como um todo, tá? E só para você entender, a conversa da gente talvez não, é muito provável que a inovação ela encontre com o viés do impacto logo mais. Mas nesse primeiro momento, até para conceituar um pouco, eu converso obviamente sobre inovação com muita gente,
e eu percebo que a forma que as pessoas enxergam, entendem e definem inovação tem um nível de variação muito grande, o que muitas vezes pode gerar uma certa confusão no mercado. Então hoje você fala, por exemplo, com executivos de grandes empresas que entendem inovação como inserção tecnológica, como contratação de serviços, sistemas. Tem gente que entende inovação, dependendo do caso, no viés da inovação aberta, onde você vai trazer novas empresas para se conectar às oportunidades e problemas da estrutura. Tem gente que entende inovação como quase uma derivação dos antigos setores de pesquisa e desenvolvimento. Então existem muitas percepções, entendimentos e que quase sempre geram frustrações nesses ambientes, né? Quando você fala de inovação, a primeira impressão que as lideranças de mercado tradicional acabam tendo é que é uma conta-custo. Tá ali saindo dinheiro para fazer umas coisas, tem uma galera inventando umas coisas diferentes, mas no final do dia a percepção de retorno de valor e retorno financeiro acaba não acontecendo como você geralmente consegue medir numa área comercial, numa área operacional, enfim. Então, na tua visão, na tua experiência e por esses lugares que você já passou, conta um pouquinho como é que você desenvolveu a tua visão de inovação tendo vivenciado isso em lugares tão diferentes. Gostei da pergunta porque o conceito de inovação, ele muda com o tempo e ele precisa ser situacional e flexível de acordo com o setor e a maturidade da empresa. E tendo que falar com empresas familiares, startups, multinacionais, com fundadores e diretores de empresa e até o porteiro dessa organização, a gente precisa encontrar uma linguagem e um jeito de explicar a inovação que faça sentido para todos, mas na hora de trabalhar ela seja adequada àquele cenário. Então, de uma forma simples e não professoral, eu posso dizer que a gente tem uma equação de inovação. E inovação, para mim, é igual ideia mais implementação mais resultado positivo que foge do resultado que você tem no dia a dia. Porque se eu tiver o mesmo resultado que eu tenho no dia a dia, eu falo, então eu não preciso inovar, eu não preciso dessa área, eu não preciso dessas competências e desse processo. Então, quebrando essa equação, para ter ideia, a gente precisa de um ambiente fértil à criatividade. A gente precisa ter dados que fomentam a geração de boas soluções, de bons conceitos de ideia. Então, tudo nasce de uma ideia, mas a ideia por si só, ela não é inovação. Eu preciso tirar a ideia do papel, eu preciso tirar a ideia da cabeça das pessoas. E aí então entram os métodos e os processos de execução, que são variados, né? Não existe métodos certos e errados, existem os adequados para os objetivos e para o momento da empresa. Por quê? O custo e o investimento em inovação, ele vai ser diferente de uma empresa multinacional que destina um percentual do faturamento em um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, em parcerias, em fusão e aquisição de startups, e ele vai ser muito diferente de uma empresa familiar, porque a padaria da esquina, o meu supermercado, minha rede de postos, também precisa inovar, mas não vai utilizar as mesmas ferramentas e métodos de uma Bosch, de uma Mercedes, de uma Randon. Então, a implementação, ela vai ser de acordo com a atuação, setor, se minha empresa é líder do mercado ou se minha empresa ainda precisa subir alguns degraus para manter a sua sustentabilidade no sentido de ser perene, de ter resultados positivos. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que escolher ferramentas e métodos que eles diminuem risco, que eles sejam baratos, porque trabalhar com inovação, ele é trabalhar com risco, é aprender a partir de experimentação e a falha é intrínseca nesse processo. Então, como eu consigo ter baixo investimento, ter rápido resultado para ajustar a rota da minha implementação, que é o que a gente chama de métodos ágeis. Eu não vou passar
6 meses, 1 ano, 2 anos colocando dinheiro sem ver resultado e sem entregar algo que faça sentido. Então existe uma forma específica de trabalhar com inovação, que no fim tem que gerar resultado. E esse resultado não pode ser apenas aprendizado, apenas um documento que vai ser engavetado, ele tem que gerar resultado, que sim, é financeiro e econômico, seja diminuindo o custo de produção, melhorando margem, trazendo novas receitas ou diversificando as fontes de receita, mas não ficar apenas nesses resultados. A gente precisa falar de resultados também que sejam socioambientais, né? Resultados de posicionamento. Então, tudo isso ele é resultado. Então, aqui a gente tem uma visão simples, mas não simplista, porque não é fácil fazer isto, mas eu acho que todo mundo consegue entender. Putz, inovação é ideia, mais implementação, mais resultado positivo, que está fora aí do meu trabalho, do dia a dia, especificamente. Claro que, se a gente pegar autores de inovação, a gente vai ter aí algumas questões que a gente precisa atualizar, né? Então, a gente tem um autor super conhecido, que é o Schumpeter, que fala que inovação é a destruição criativa, ou seja, sempre que eu vou inovar, eu torno algo obsoleto, eu sempre vou ter aí a destruição de algo. Não olhamos muito de forma positiva para esse conceito, né? Que é muito industrial, que é muito competitivo. E eu acho que agora a gente precisa verificar se a gente tem rejeito, se a gente acaba atrapalhando, impactando negativamente o nosso entorno. Então, não tendo apenas um viés financeiro de lucro ou benefício para minha empresa, mas eu preciso verificar enquanto fornecedores, enquanto cadeia e sociedade, quais são os outros impactos que a gente causa. Querendo ou não, a gente acaba falando na semente que você sempre vai causar impacto, inevitavelmente. E se você não sabe que tipo de impacto você causa, você está correndo um alto risco de estar impactando negativamente. Então, é uma consciência, uma responsabilidade, a partir de agora que a gente está desenvolvendo e construindo, de verificar essa cadeia produtiva dos impactos que a gente gera. Então, ter um olhar não apenas, e é super importante, o financeiro, a última linha do Excel da planilha, a entrega que é a nossa meta no final do mês, do trimestre, do ano, mas que é super importante a gente ter esse rastreio do ciclo de vida das empresas. E aí, não me aprofundando, a inovação é uma caixa de ferramentas em que a gente seleciona as mais adequadas. Em alguns casos, eu vou ter projetos extremamente estratégicos com uma necessidade de um conhecimento científico, que é a pesquisa e desenvolvimento dentro de um laboratório, dentro da minha empresa, que vai fazer sentido. Em alguns casos, eu vou ter um desafio ou trabalhar com alguma oportunidade que eu não tenho essa tecnologia, competência dentro de casa. Eu poderia desenvolver sozinho, mas levaria mais tempo, teria um custo muito mais alto e eu erraria mais vezes. Então, neste momento, faz sentido a gente fazer parcerias, seja com estudantes, com pesquisadores, universidades, outra empresa ou até com startups. Qual o objetivo disso? De eu conseguir diminuir o tempo de entrega do time to market, né? Colocar aquele produto, serviço, aquela inovação no mercado e colher os resultados disso. Então, tem um processo, né, de gerenciamento e de execução e implementação de projetos, e do ponto de vista de gestão, eu sempre falo, né, e quando eu entro em empresas e vejo essa realidade, eu falo, eu sou o exterminador de projetos zumbis. Porque dentro de empresas tem muitos projetos que todo mundo já não acredita, que não entrega resultado, que está consumindo orçamento financeiro e tempo das pessoas, e a galera não interrompe, não mata, parece um zumbi, né? A gente tira os participantes, diminui o investimento, mas aquele projeto continua se arrastando dentro da empresa. E aí eu falo, cara, a gente precisa meter uma bala na cabeça desse projeto, porque só assim ele vai morrer. A gente precisa de dados, a gente precisa tomar decisões baseadas nesse dado e ter essa mentalidade. Inovação ajuda a entregar resultado rápido e melhorar minha competitividade. A partir disto, eu ganho receita e eu tenho um orçamento para pensar no crescimento da minha empresa. E a partir desse crescimento, eu consigo trabalhar na longevidade. Eu sei que é super difícil falar de ESG, regeneração, impacto socioambiental para uma empresa
que não está conseguindo fechar suas metas. Então, existe esse nível de maturidade também. E a gente começa por uma etapa anterior, que é o desenvolvimento de competência da cultura e da liderança para atuar com ferramentas de inovação, que é técnico, mas também tem uma questão muito cultural de como trabalhar com pessoas e projetos. Então, basicamente, inovação entrega competência para adequação e mudança em cenários diversos, entrega resultado de curto prazo, que a gente chama de horizonte 1, né? É trabalhar aí com eficiência, com melhoria, processo lean, né, de empresas. A partir do momento que eu penso em novos negócios adjacentes ao meu core, o que eu faço bem hoje, e eu tenho que estar fazendo bem hoje, para entender o que mais eu posso entregar de cross-sell, upsell para os meus fornecedores, o que eu posso entregar além do que eu já faço hoje. E aí uma visão de futuro é pensar disrupção, o que vai matar o meu negócio, ou qual é o próximo negócio que a minha empresa pode atuar. É uma visão muito estratégica, mas extremamente necessária. Hoje eu acho que não é um luxo trabalhar com inovação, e a gente não pode trabalhar com inovação porque meu concorrente está fazendo, apenas porque eu vi num evento. É uma necessidade, tendo em vista a transição energética, as mudanças tecnológicas e de comportamento do mercado que a gente vive. Boa. Eu gosto muito da forma que você aborda a inovação, porque ela bate muito com formas que eu entendo inovação e que eu também costumo falar e compartilhar com outras pessoas, que é num aspecto de adaptabilidade. Teve um termo que você usou que, por incrível que pareça ou não, eu costumo usar também, que é o conceito de inovação é uma caixa de ferramentas. Só que se você não sabe se você vai construir um foguete ou uma cadeira, essa caixa de ferramentas ela pode servir para absolutamente nada, né? Então, as ferramentas elas só são úteis quando você tem uma estratégia. Se você sabe o que você vai fazer, se você tem um direcionamento, ou se você tem pelo menos uma boa motivação para descobrir o que é que sai daquilo ali. E eu acho que você conseguiu trazer isso muito bem, com vários exemplos e várias colocações pertinentes. E o que me ficou na cabeça, que eu acho que vale a pena também, Léo, a gente tratar hoje inovação, como a gente estava falando, está sendo palavra-chave em praticamente toda empresa. Se fala muito de inovação, por mais que se a gente for entrar na discussão entre o falar e o fazer, e ainda for falar, fazer e fazer bem, como você falou, existem vários abismos entre essas palavras, mas muito se fala. E eu percebo que, olhando para a estrutura da semente que vocês construíram, existem várias atribuições, né? E vocês colocam isso nas atribuições que fazem parte da proposta. E eu queria entender como é que hoje vocês tentam se posicionar no mercado. E aí eu já vou, de novo, começar a conectar a inovação com o impacto, entendendo que, como você mesmo disse, todo processo de inovação ou toda tentativa de inovação vai ter algum impacto, se positivo ou negativo, mas vai ter algum impacto. Entendendo que muito se fala, mas eventualmente pouco se faz bem. E entendendo também que a gente está num cenário de mercado que tem muita proposta com soluções mirabolantes para a inovação, né? Vamos transformar as empresas, vamos mudar a realidade do mundo, e que muitas vezes não consegue transformar aquilo numa realidade. Então, no caso de vocês, eu percebo que tem uma maturidade de relacionamento com o mercado, até pelo tipo de empresa que vocês se relacionam, até pela forma que você apresenta a tua visão de inovação. Mas agora falando o Léo na figura de CIO de uma estrutura que também precisa se posicionar no mercado, como é que vocês inovam para atuar com inovação nesse mercado que está cada vez mais dinâmico e querendo ou não, perdido ainda em vários aspectos de inovação, o que para quem está empreendendo pode ser boas oportunidades. Acho que além de falar da semente, negócios, que é uma consultoria e uma empresa de educação de habilidades inovadoras, a gente precisa falar que a gente é parceiro de negócio. Então a gente
está extremamente preocupado e orientado a resultado dos nossos parceiros, porque por conta disso, estes são os nossos resultados, né? Então, a execução de projeto não é simplesmente entregar um escopo e falar boa sorte, é trabalhar com um escopo flexível e ágil. E aqui eu posso trazer alguns exemplos de como a gente revisita o escopo para a entrega de resultado e não a execução daquilo que foi combinado em contrato ou numa conversa inicial. A Semente ela tem 13 anos de mercado, é uma empresa gaúcha e nós estamos com uma atuação em todo o território nacional, da ponta do Rio Grande do Sul até um hub que a gente faz a gestão em Rondônia. Estamos nos principais ecossistemas de inovação, então eu estou falando da CAT em Florianópolis, do Caldeira em Porto Alegre, Cubo e Nova Bra em São Paulo, Agoratec em Joinville, e a nossa atuação é dividida em 3 frentes, né? A gente olha para startups com a Semente Aceleração, entendendo esse movimento e esse fenômeno, de fato, do surgimento de novas empresas nativas digitais, utilizando tecnologias contemporâneas, novas, disruptivas, né? Mas principalmente resolvendo problemas de outra forma. Então, esse olhar muito voltado para startups. A gente tem o Instituto Coria, que é a nossa instituição sem fins lucrativos, que olha para a inovação social. A gente olha com o recorte de públicos periféricos subrepresentados, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando basicamente de homens héteros, cis, né? Então é necessário a gente olhar para outros públicos e colocar uma lente e um foco nisso, porque senão no dia a dia a gente acaba não olhando. E a Inoe by Semente, que é a empresa que eu lidero junto com o Daniel, nosso CEO, que olha para a inovação corporativa, né, das empresas. Então, a gente tem esses olhares até para ter especialização, linguagem adequada para cada um esses ambientes. E aí eu preciso dizer que a nossa forma de questionar como a inovação é feita no mercado e de atuação é tirar os achismos e tirar as experiências e o viés que as empresas e que o mercado, as consultorias acabam criando a partir de ciência de dados. Então, a gente toma decisões a partir da análise de dados. Então, são evidências que tangibilizam o momento da empresa e qual é o caminho adequado para o ponteiro se mover. A gente sabe que existem muitas temáticas como ESG, diversidade, tecnologias, blockchain, inteligência artificial. Mas um exemplo que eu tenho para te dar é uma indústria moveleira da Serra Gaúcha, familiar, que nos procurou para a gente ajudar eles a entrarem dentro do metaverso. Sim, metaverso já foi uma tendência que todo mundo estava olhando. Por um viés histórico, a gente olha para isso e consegue ter uma análise fria. Mas no calor da batalha daquele momento a solução para o meu negócio é entrar no metaverso, né? Nesse momento eu precisei fazer uma pausa rápida aqui para dizer que o áudio do Léo ficou um pouco ruim durante o final dessa resposta, mas logo depois a gente conseguiu corrigir. Então não se preocupa não que o áudio vai estar um pouco ruim agora, mas dá para entender o que ele fala e depois ele volta a ficar limpo como estava antes. Acolhemos essa demanda, entusiasmados, empolgados, falando, meu Deus, é um projeto futurista de H3, né? Horizonte 3, que está olhando para novas tecnologias, mas numa aproximação com essa empresa e no entendimento profundo, a gente compreendeu que uma maturidade de cultura e de gestão de inovação necessitava um desenvolvimento. Que dentro dessa organização, peças dos móveis, né, era uma indústria moveleira, se perdia no processo de produção. E quando chegava no final, não dava para montar o móvel e tinha que produzir de novo algumas peças. E chegava até o ponto dos colaboradores serem pagos, no século XXI, com cheque assinado à mão. Né? Então, assim, estou trazendo 3 exemplos do que a gente encontrou de uma empresa que estava querendo se posicionar no mercado. Isso traz uma realidade da confusão e incerteza
que a palavra inovação e todos esses artigos e palestras acabam causando nos gestores e nos profissionais que não estão com a sua estratégia bem definida, que não entendem o momento do mercado do seu setor e da sua própria empresa para entender qual que é o próximo passo que vai me entregar resultado. E aí a gente tem vários exemplos de projetos que têm um alto investimento e acabam não trazendo retorno, né? A gente quis entender o que motivou, qual foi o engajamento para eles trazerem o tema de metaverso para a gente. E aí eles falaram, Léo, estamos escutando muito falar sobre isso, estamos vendo no Instagram, no TikTok, galera entrando dentro disso, tem show, lançamento de produto no metaverso, etc. E o que acontece é que a nossa margem está extremamente baixa, a gente está assim, preso nessa dificuldade de crescimento e a gente entendeu que o metaverso pode ser o caminho. Essa é a realidade. Tá, Thiago, tá, Luiz. E aí a gente, numa conversa, falou assim, olha, e se eu te entregar a margem e não te entregar o metaverso? Como que você vê isso? Não, é o que a gente quer. Então, existe esse desafio de desdobrar, de reenquadrar o objetivo e o escopo para entender qual é o motivador, o principal desafio e problema ou oportunidade da empresa para a gente fazer uma entrega segura e que todo mundo fique satisfeito no processo. E a gente revisitou processos, implantou tecnologias de baixíssimo risco, que já estão consolidadas no mercado, e a gente entregou uma margem que o cliente ficou extremamente feliz. Então, assim, um processo de capacitação, desenvolvimento de liderança e de core, do básico que a gente fez ali, de competitividade, a gente entregou aquilo que eles estavam querendo. Mas isso é inovação? Bom, não se prenda à palavra ao rótulo, mas era a necessidade deles naquele momento, o que possibilita eles terem margem e começarem a ter, a partir dessa receita, um destino para pensar no próximo passo. E agora, como que eu consigo crescer? Como que eu consigo pensar no metaverso ou em outra tecnologia e método, canal de venda para o meu futuro? Mas uma empresa, Luiz, que trabalhava com representantes, que não tinha dados de clientes, não tinha mailing, não tinha canal de saque, de entrega na casa dos clientes, de devolução, de ouvidoria. A gente podia subir uma plataforma, utilizar alguma forma de colocar eles dentro do metaverso e causaria um problema gigantesco. Porque as pessoas poderiam comprar e não conseguir devolver, não conseguir ter relacionamento. A gente não conseguiria encaminhar o público deles para esta loja no metaverso. Então existem etapas, né? As pessoas acabam falando sobre inteligência artificial, mas precisa entender que antes disso eu preciso ter dados, eu preciso ter um conhecimento para trabalhar com inteligência artificial. Então, mais uma vez eu reforço, é possível que a atuação com cultura e implementação de inovação entregue resultados que permitem ser de curto prazo para competitividade, para crescimento e para longevidade. Empresas líderes como o Itaú estão investindo em carros compartilhados elétricos, mas eles estão num patamar de liderança de serviço financeiro. Então, qual é o seu patamar? Não se compara com outras empresas, né? Então, eu tenho uma Nike, eu tenho uma Adidas lançando produto no metaverso, porque o e-commerce deles está funcionando, que é uma beleza. Eles estão com um trabalho, é mais um posicionamento de marketing para serem vistos como uma empresa relevante e inovadora, mas não é que a receita deles está vindo toda do metaverso. Eles podem estar se preparando para uma grande ruptura que aconteça no mercado. E isso é interessante quando você tem margem. Você pode fazer experimentações, você pode fazer testes para que quando aconteça uma grande ruptura, você já tenha esse conhecimento e esses canais bem consolidados internamente. Então, de fato, isso é a forma que a gente atua, muito precisa, muito selecionando ferramentas que fazem sentido para o cliente, para o momento dele, para a entrega de resultado. Porque senão é fogo de artifício, é post-it, é bonito ver, mas de fato não entrega muito resultado. E a gente mantém vários parceiros como Natura, Randon, Bosch, Colgate, porque a gente é parceiro na entrega de resultados. Por isso a gente faz mais sentido para a gente ter esse relacionamento
a longo prazo do que entregar um projeto mirabolante, que poderia ser até uma capa de revista, mas que daqui a um tempo a gente vê que, putz, foi um tiro na água, assim, né? Acabou não entregando o resultado e não colocando a empresa em outro patamar, né? Essa é uma percepção muito importante, Léo, porque a gente acaba se preocupando, a gente que eu digo as empresas, né, acabam se preocupando muito mais como é que uma ação de inovação vai ser vista do que como ela vai ser consolidada. E eu acho que isso que você acabou de falar, e aí um parênteses no exemplo que você deu lá da empresa moveleira e querer ir para o multiverso e acabar no final do processo, entender como é que ela aumenta a margem e você questionar, será que essa inovação é muito inovação? Porque muitas vezes a gente esquece que a mudança do alicerce do negócio, a mudança da base para construir algo mais naquele negócio, só em ter a iniciativa de mudar esse alicerce, em sair de um processo que historicamente cria um conforto empresarial, já é um fator de inovação gigantesco. E você terminou fazendo comparações que eu acho que são muito importantes. Não adianta você estar dentro de uma estrutura que historicamente não tem nenhuma ação formal de inovação, que nunca teve de fato uma predisposição ao risco, querer seguir o exemplo de empresas como Itaú, querer seguir exemplo, eu vejo empresas pequenas querendo seguir exemplos de gigantes globais. Não, mas o Google faz isso. Isso ok, mas a gente está comparando com o Google. Então eu acho que a tua percepção é um exemplo que ele é simples, mas ele é muito fácil de entender, que o cenário de risco, o cenário de experimentação, a disposição para errar, ela é completamente diferente em cada cenário que a gente encontra hoje no mercado. E eu acho que essa capacidade de ler as características de cada empresa, de cada grupo de pessoas que estão dentro das empresas, é o que de fato diferencia o papel de um profissional como você, é o que diferencia um posicionamento de mercado como o grupo Semente como um todo e as soluções que vocês entregam ao mercado. Só que, Léo, agora voltando para a tua posição, para a tua trajetória profissional, você comentou lá no começo da nossa conversa que inovação ela depende muito do momento. Né? A definição, o entendimento, a percepção de inovação, ela está muito atrelada ao momento que a gente está, de vida, de mercado, de dinâmicas. Mas na tua visão, um cara que já vem há 20 anos construindo uma trajetória e aprofundando nessa trajetória em inovação, o que tu espera a partir de agora, né? Considerando que a gente está sendo bombardeado por plataformas de inteligência artificial e todas as questões que vêm com isso. A gente tem conceitos de inovação que pipocam todo dia de todos os lugares também, e as empresas meio que não sabem lidar com tudo isso. Então, olhando para o teu papel de alguém que pensa em inovação há 2 décadas, como é que tu enxerga o mercado a partir de agora? Historicamente, a gente consegue ver então que a atuação com inovação ela está mudando, né? Quando a gente vê empresas que estão atuando no dia de hoje, provavelmente a gente teve um empreendedor, um fundador, que ele foi inovador na criação daquela empresa, por isso que ela existe até hoje. No entanto, com o passar do tempo, essas empresas vão crescendo e vão criando áreas especialistas, cargos, departamentos e silos organizacionais que perde talvez aquele comportamento e aqueles fatores da criação da empresa. Então, ela perde criatividade, ela perde o apetite à experimentação e ela se torna especialista em fazer sempre a mesma coisa. O mesmo atendimento, o mesmo processo, né? Que é o processo de padronização das empresas para a operação e para a sustentação das rotinas. No entanto, quando a gente fala de inovação, a gente está falando aí da ambidestria, né? Que é essa capacidade de cuidar da operação e da sustentação, ao mesmo tempo que você ainda mantém essa criatividade, experimentação e tem uma tolerância ao risco.
Então a gente vê com o crescimento das empresas que no início era muito trabalhar dentro de pesquisa e desenvolvimento. Iniciou-se um trabalho de corporate venture, de projetos de inovação corporativos, uma sistematização e uma gestão da inovação com o funil, os gates, né, as etapas de inovação para a gente trabalhar com experimentação e risco dentro de organizações. E recentemente a gente tem visto aí uma atuação em conjunto, corporates, grandes empresas com startups. Olhando para os próximos passos, e paralelamente aí com o tema de impacto, a gente vê uma preocupação do mercado e das organizações, uma influência também no comportamento do cliente e até na valorização de ações de empresas. A sustentabilidade vem aí antes dos anos 2000, né? Como um tema bastante apartado e separado do negócio. Atualmente a gente está vendo aí a agenda ESG, trazendo governança, o tema ambiental e social, atrelando com metas e objetivos. Tendo em vista o atual cenário aí de mudança climática, transição de tecnologias, eu entendo na integração entre negócio e essa pauta, que na semente e numa visão muito pessoal é de uma incorporação dos assuntos de governança sociais e ambientais com inovação, que a gente pode chamar de IESG, inovação, governança social e ambiental. E uma visão de que mitigar os impactos negativos, net zero, sustentabilidade, não é mais o suficiente. Inovar, olhando apenas para resultados financeiros, não é mais o suficiente. A gente precisa regenerar, que é entregar resultado positivo financeiro, social e ambiental para reestruturar e reequilibrar tudo que a gente já causou de impacto negativo ao longo do tempo e historicamente. Posso trazer um exemplo da Natura, que atua com sustentabilidade desde os anos 80, mas que ela está se reinventando e repensando a sua forma de atuar, porque de fato ela não vende apenas cosmético, né? Ela tem todo um propósito e uma preocupação socioambiental que, quando alguém está consumindo, está contribuindo para este propósito. Então é um entendimento de regeneração, que é um posicionamento novo da Natura. Comprar um produto da Natura é ajudar a comunidade ribeirinha, comunidade quilombola, é manter a Amazônia de pé. Não é apenas uma transação monetária e um uso do valor do cosmético, porque senão você acaba também até disputando por preço, pela substância, pela composição daquele cosmético, daquele produto. Mas a causa, ela é muito maior. Então eu entendo que quanto mais empresas conscientes e com esses impactos positivos, a gente tem uma economia, um ecossistema que faz muito mais sentido. Indo para a metalmecânica, né, a gente atua com a Randon Corp, que é uma empresa, né, todo mundo fala, a empresa lá das carretas, do semi-reboque. O propósito da Randon é gerar prosperidade para todos os envolvidos em sua cadeia. E isto não limita ela à produção de carreta, que ela faz muito bem, que ela está trabalhando com crescimento em mercados adjacentes, acoplando e colocando tecnologia digital dentro das suas carretas. Então ela não briga mais por preço, ela tem um valor agregado e diferencial ajudando em rotina de transportadora, de caminhoneiro, de quem vai receber aquele produto, com a segurança de rota, traçando os melhores caminhos, ajudando a pagar impostos e pedágios. Então, assim, eu consigo entender a jornada do meu cliente e resolver todos os pontos de atrito, não apenas entregar o produto carreta, mas a Randon ela está olhando para a jornada completa, desde do crédito para comprar uma carreta, o seguro para proteger o bem, do relacionamento com os stakeholders. E a Randon está investindo até em nanotecnologia, ou seja, a prosperidade, e é isso num H3, né, numa visão de longevidade, entendendo mudança de mobilidade, né, com a eletrificação, todas as questões de diminuir
o gasto de combustível, a gente tem investimento em outras áreas que vão aí de nanotecnologia, mercado de alimentação, plataformas de petróleo, tinta para plataforma de petróleo, ou seja, eu alcanço o patamar que me permite pensar qual que é o próximo estágio da minha organização. E estou olhando muito para um viés além do resultado financeiro, mas socioambiental. Então eu preciso olhar para impacto positivo para todos, e a Randon faz isso muito bem porque a gente ajuda ela a desenvolver a região da Serra Gaúcha, né? Então assim, não adianta, chega um momento que a sua empresa começa a crescer e ser tão inovadora que se a cidade, se os profissionais em volta, se a sua cadeia, os seus fornecedores não acompanharem, você fica isolado. Então a Randon é uma empresa brasileira, mas é uma empresa com atuação aí em todos os continentes, que precisa trabalhar com várias competências e vários parceiros no mesmo patamar. Então, acaba sendo uma estratégia desenvolver esta cadeia. E aí, vindo para um viés de competência humana e tecnologia, a gente precisa falar, né, que hoje em dia o trabalho em conjunto, humano, tecnologia é fundamental para a gente ter uma melhor performance e entregar melhores resultados. Acho que a discussão vai muito para um enaltecimento da inteligência artificial e tecnologia, mas a gente não está olhando para o gap que a gente está causando de competências e comportamentos para o melhor uso dessas tecnologias, né? Então, a gente precisa ter pessoas com mais senso crítico, criatividade, mais desenvolvedores de tecnologia para atuar colaborativamente da melhor forma com essas tecnologias. A gente, né, tá vendo aí indústrias sendo automatizadas, robotização de processos, sejam administrativos como industriais, mas a gente não está desenvolvendo as pessoas para, de fato, um analista ser analítico, atuar em atividades e resolvendo problemas que a máquina não vai conseguir resolver sozinha, que precisa das perguntas poderosas e certas dos profissionais, que precisam ter os questionamentos, né? Acho que hoje a gente está precisando fazer mais as perguntas e mais os questionamentos, selecionar os dados que vão ser analisados para a gente ter melhores tomadas de decisão. Parece que a tecnologia ela vai fazer tudo e ela, no atual momento, ela não vai fazer isso. E aí, para fechar, né, esse raciocínio, a forma de inovação ela está mudando. Se antes a gente utilizava design thinking, entrevistas qualitativas em profundidade, isso levava um tempo, isso funciona, mas talvez não responde no tempo que o mercado está exigindo. Então, como eu consigo analisar o comportamento dos meus clientes utilizando tecnologia, análise de imagem, dados das redes sociais, para de fato eu ter insights de uma forma rápida e em tempo real. Então, não faz mais sentido eu ter todo um trabalho que é o tradicional da inovação se as empresas e os players estão conseguindo inovar de uma forma mais assertiva, mais precisa e ainda muito mais rápida. Então, essa conexão de tecnologia na inovação e além do resultado financeiro, social, ambiental, juntando responsabilidade com o negócio, para mim é uma visão de futuro que vai guiar aí os próximos anos. Gostei da provocação, inclusive agora no final, quando você traz essa correlação com novas tecnologias e principalmente com inteligência artificial generativa, e isso faz muito sentido, principalmente num contexto onde o potencial de uma IA generativa não é necessariamente para terceirizar nossa capacidade de ação, mas é para potencializar o que a gente consegue fazer ou fazer com que a gente descubra novas potências a partir do uso conjunto com essas tecnologias. E eu acho que essa tua visão, ela também é muito importante quando a gente olha principalmente para o mercado mais tradicional, né? Quando a gente vai falar para startups, quando a gente vai falar para empresas que são nativas digitais, talvez esse entendimento, por mais que ainda seja meio difuso, mas ele é um pouquinho mais claro do que quando você vai para uma empresa realmente tradicional, uma empresa que sabe que qualquer mudança tem um custo e tem um tempo muito maior para de fato acontecer, né? Então, inteligência artificial, por mais que cada dia saiam pesquisas mostrando que as empresas têm interesse em usar e estão testando,
mas eu costumo dizer que a gente ainda está na idade das cavernas da IA generativa, né? Então a gente ainda está descobrindo, do mesmo jeito que milhões de anos atrás a gente estava descobrindo como é que controla o fogo, a gente está descobrindo como é que controla esse negócio. Então a gente vai acertar e errar muito, talvez errar muito mais do que acertar, mas só assim para a gente entender de fato como é que isso pode fazer parte do desenvolvimento de novas competências. Eu acho que essa abordagem que você trouxe no final, acho que ela é muito importante. A gente está num processo onde qualquer estratégia de inovação ela vai partir do princípio que a gente precisa desenvolver novas competências, que vão se somar às competências construídas até ali para gerar novos cenários, né? Então eu acho que essa tua percepção ela é muito bacana e eu acho que passa muito bem pelos conceitos de inovação e pela tua experiência profissional. E só me resta perguntar, Léo, se você gostou do papo. Luiz, gostei do papo. Durante a nossa conversa me veio muito na cabeça, lembra daquele filme do Charlie Chaplin, acho que é Tempos Modernos, né? Sim. Que se passa ali no período de industrialização, e aí tem esse comportamento do profissional, do personagem do filme, que ele aprende a apertar parafuso e todos os problemas dele ele vai querer tentar apertar o parafuso, inclusive problemas pessoais, de relacionamento, etc. Acho que a gente tem como um comportamento sempre criar esse hype em cima do metaverso, em cima de inteligência artificial, mas eu acho que tem aí uma questão da convergência tecnológica, né? Tudo hoje é tela, tudo hoje é digital. Vai chegar um momento que tudo vai ter inteligência artificial embarcada. Ela não é o santo graal que resolve. Provavelmente o que vai causar maior disrupção no mercado é a biotecnologia, que ela vai utilizar a inteligência artificial, mas a gente precisa entender quais as mudanças que esse movimento causa na minha área de vendas, na minha precificação, no meu relacionamento com o cliente, na minha linha produtiva, em níveis diferentes de competitividade, crescimento e longevidade. Então, acho que nosso papo conseguiu passar por esses assuntos, mas o entendimento, e estou voltando no início da nossa conversa, né? É uma caixa de ferramentas, não é apenas a ferramenta que eu vou tentar utilizar para tudo. Em alguns momentos o design thinking vai mais atrapalhar do que ajudar. Às vezes você vai trabalhar com inovação aberta, mas você deveria ter a competência, e o seu time interno tem que resolver este problema. Então acho que não é pegar um caminho, um atalho, que ele está mais em evidência, em hype, mas é eu entender o conjunto de ferramentas que eu tenho e selecionar a mais adequada para o meu desafio, para o meu momento, para o meu caixa que eu posso investir naquele momento, é a minha realidade, porque essa decisão pode levar uma empresa a ir para um caminho super difícil de quebrar, de se comprometer financeiramente, ou de fato conseguir escalar e conseguir ter uma atuação de educar o mercado, de liderar e de ser o primeiro e receber todos os benefícios dessa atuação. E claro, isso é estratégico. Qual é a estratégia e o desejo da liderança e do time? É seguir os concorrentes e sempre estar correndo atrás do rabo deles e brigar por preço, ou de fato ter uma atuação relevante que olha aí, né, para a prosperidade dos colaboradores, do time, dos atores e do ambiente, do entorno que ela está. Então acho que passa sempre por que a gente vai inovar, né? O como a gente descobre no caminho e tem que estar claro qual é o que a gente quer, qual que é a meta, qual é o objetivo, para ir ajustando este como, que ele não pode ser fixo e permanente, né? Então, ter uma mentalidade de crescimento é estar aberto à adequação, adaptabilidade e flexibilidade para a gente atuar da melhor forma. Com o IA, com blockchain, com métodos ágeis, a gente descobre no caminho. Perfeito. Léo, muito obrigado pelo tempo, pelo papo. Para quem ouviu a gente até aqui, reforço que todas as informações sobre o Léo, sobre Semente, sobre o InnovaWay by Semente, que é a frente que ele está mais ligado hoje, tudo vai estar na descrição do episódio. Recomendo fortemente que você acompanhe tudo isso, que você entenda perspectivas e principalmente experiências em inovação para aplicar na sua startup, no seu negócio, naquilo que você quiser fazer na sua atividade profissional, porque certamente
isso tem aplicação e tem impacto em qualquer coisa que você faça. Então, mais uma vez, Léo, obrigado. E para nossos ouvintes, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!